Inicialmente, presidente, eu gostaria, inclusive, de pedir destaque de duas emendas que eu apresentei a este projeto do Executivo. Inclusive, já discuti essa matéria aqui anteriormente, quando o prefeito Geraldo Júlio ele encaminhou para esta casa este projeto de lei que nós estamos apreciando nesse momento, o projeto 21/2018, subi esta tribuna para criticar no sentido de que não deveríamos autorizar o município do Recife a participar de um consórcio de Santa Catarina para que ele fosse responsável pela, inclusive, contratação de serviços de tecnologia da informação para o município do Recife. Fizemos também uma discussão ampla nas redes sociais, culminou com um debate também pela imprensa, no sentido de que nós estávamos abrindo a possibilidade para que a Prefeitura contratasse, mediante agora um órgão da administração indireta, assimilado pela nossa estrutura, sem a necessidade, inclusive, da Prefeitura ser responsável pelo processo de licitação. Isso, de acordo com o que está estabelecido no consórcio, a SIGA, que nós estamos apreciando agora, a Prefeitura poderia contratar não apenas a gestão do sistema simples, mas todo tipo de serviço autorizado pelo consórcio. A Prefeitura sofreu pressão também do próprio setor, aqui que é um setor dinâmico do nosso Estado, que é o setor de tecnologia da informação e aqui ancorado no Porto Digital. A Prefeitura teve a sensatez, o prefeito a sensatez de recuar e de limitar o escopo do consórcio. Mas eu escuto com atenção o vereador, nosso decano da Casa, Carlos Gueiros. Vereador André Regis, Vossa Excelência e o vereador Jaime Asfora têm razão. Agora, o processo legislativo, e eu ontem disse aqui, da pauta consta que as emendas número 1 e 2 e 3 foram rejeitadas. Elas não foram rejeitadas. Pelo menos no nosso parecer de desenvolvimento, não foi rejeitada. E eu vou explicar por quê. É que as emendas que os senhores apresentaram foi ao projeto. E sensível, como Vossa Excelência disse, aos reclamos da sociedade, das entidades representados pelas emendas que os senhores vereadores fizeram, o governo, então, enviou um substitutivo a esta casa. O regimento diz que o substitutivo tem precedência ao projeto original. E aí, quando eu fui analisar, verifiquei que o substitutivo contempla as emendas de Vossas Excelências. Ele traz exatamente aquilo que Vossas Excelências propunham nas emendas. E aí o nosso relatório é dizendo exatamente isso, de que o substitutivo, ele atendia aos reclamos e aquilo que estava proposto nas emendas, portanto, elas não foram rejeitadas, mas não foram consideradas por uma questão regimental. Primeiro, porque elas não foram apresentadas ao substitutivo. E o que estava sendo examinado era o substitutivo. E segundo, porque o que nela estavam contido estava contemplado no substitutivo. Verifiquei ainda um pequeno engano no substitutivo e propus uma subemenda. Então, eu acho que não cabe o pedido de destaque de Vossa Excelência, porque elas não foram rejeitadas, né? E elas estão contempladas.
E o que nós estamos apreciando é o substitutivo, e elas não foram apresentadas ao substitutivo. Eu não sei se eu esclareci, mas é uma questão regimental. Nós não tratamos das emendas. Muito obrigado. Vereador Carlos Gueiros, eu peço até uma atenção de Vossa Excelência, no sentido que Vossa Excelência informa que elas foram contempladas. Uma das emendas, eu acredito que não foi, que é justamente a que estabelece o critério temporal de apenas 2 anos para a participação do município do Recife no referido consórcio. O senhor... É verdade, vereador. Essa não foi contemplada porque Vossa Excelência deve ter visto que a intenção que se tem é exatamente uma interação nacional em relação ao simples. Então, ele não pode ser limitado ao tempo, sob pena de um município estar dependente daquele processo e de uma hora para outra ele ficar sem nada. Então, este tempo não foi também examinado, que é aquilo que eu lhe disse. Na hora que chega um substitutivo, a análise é feita, cai o projeto original e a análise é feita sobre o substitutivo. Então, as emendas foram apresentadas ao projeto. E no substitutivo, aquelas emendas não se referem a ele e nem também o seu conteúdo se contrapõe ao que está ali. É regimental. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o senhor esclarece que não foi contemplado. Não. Então ok. Era isso justamente que Vossa Excelência havia dito que havia sido contemplado, estou dizendo que não as houve. Outras duas o foram. Então, houve Desculpe, é verdade. Uma divergência aí do entendimento. Eu acredito que não é uma boa ideia a participação do município do Recife nesse consórcio. Inclusive, não é função do município ou de um consórcio municipal, inclusive, qual município que tem ferramenta tecnológica para o fornecimento acompanhando para e passo as transformações de um setor tão dinâmico como este? Será que a Prefeitura da cidade do Recife não poderia contratar o mesmo serviço aqui de empresas de um sistema, de um processo aberto, vereador Antônio Luiz Neto? Que se não fosse de uma empresa local, que fosse um processo aberto nacionalmente. Eu tenho certeza que poderia contratar por um preço, inclusive, talvez, mais barato e de melhor qualidade. Afinal de contas, quem acredita que um consórcio formado por municípios tem condições de competir com um setor absolutamente dinâmico da economia, como o da tecnologia da informação? Que todas as mudanças acontecem numa velocidade onde uma fração de meses significa obsolência. Então, nesse sentido, eu votarei contra o projeto, da forma como ele está estabelecido, mesmo com a mudança que a Prefeitura ela faz, limitando a gestão apenas do Simples. Eu acredito, inclusive, que quando a gente limitou no tempo, era justamente para que, se a Prefeitura ela acredita que o mercado não é capaz de fornecer neste momento, que ela já sinalize para o mercado que, em breve, ela estará contratando dentro de um processo aberto. Eu tenho absoluta convicção que esta não é a melhor forma de nós ingressarmos num consórcio de Santa Catarina, inclusive onde as informações sobre o consórcio serão publicadas lá no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Eu não me convenço, peço inclusive a votação nominal, presidente, e mantenho o destaque da a emenda que estabelece o prazo de 2 anos para a vigência do referido consórcio. Não vejo, portanto, sentido na participação do município neste consórcio. Portanto, voto contra e em sintonia, inclusive, com todos aqueles que pensam
o segmento na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, a partir desse patrimônio nosso, que é o... Então, emenda número 3, senhor presidente, que é o patrimônio do Porto Digital. Então, nesse sentido é que eu me posiciono. Muito obrigado, senhor presidente.